Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é dono ou dona de uma clínica veterinária a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje a gente vai falar sobre ações de vendas que vendem muito, principalmente em cidades que tem aquele tipo de comportamento do tutor, que tem cão de pátio, que não é tão focado, que não tem aquele olhar de um dono de shih tzu que dorme na cama com o tutor. Eu não sei se na sua cidade é assim, mas eu recebo muito essa preocupação e essa informação, principalmente em clínicas veterinárias de cidades pequenas, que tem aqueles cães de pátio, que geralmente não tem muito apartamento, que tem geralmente uma construção mais horizontal, né? Que são menos apartamentos e mais casas, que tem construções mais horizontais. Então, geralmente, boa parte dessas cidades acabam fazendo o quê? Tendo clientes com cães de pátio. E quem tem cão de pátio, a gente sabe que ele não vê tudo tão rápido. Se teve, de repente, uma diarreia com sangue, se teve um vômito, ele demora mais para ver, né? Porque o cão está no pátio, não está dentro do apartamento, dentro de casa, né? Não está ali dormindo na cama do tutor. E a verdade é que quando a gente tem esse comportamento, né? O que é entender o que é ter cão de pátio? Na verdade, não é nem só ter o cão de pátio, porque eu conheço várias pessoas que têm cães de pátio, cães grandes geralmente, né? De médio, grande porte, que ficam no pátio, mas para dormir, dormem na lavanderia, dormem dentro de casa, né? Acontece esse comportamento. É mais a situação de eu entender qual é a função desse pet dentro dessa casa. Qual é a função e como que funciona a interação família e pet nesse contexto familiar. Quando eu começo a entender o contexto familiar dos cães de pátio, dos cães que não estão dentro de casa, eu começo a entender como que eu começo a fisgar o tutor para trazer este cão que está na rua, né, que não tem esse contexto, esse elo tão forte quanto os cães dentro de casa. Aí eu começo a entender como que funciona a dinâmica do comportamento desse tutor que tem esse tipo de pet, que tem esse tipo de conexão com esse animal. E quando eu começo a entender essa conexão, e geralmente, lembrando, tudo que eu falo aqui, a gente não escreve na pedra, mas boas vezes eu acerto, tá? Então, geralmente, o comportamento desses cães, desses animais, desse contexto familiar, é geralmente assim. O tutor gosta muito do cachorro, gosta da saúde do cachorro, enfim. No entanto, ele não acredita que o cão precise de tudo isso. Que tudo aquilo que a gente, cães de roça, área rural, muito bem, Hélio. Muitos eles não acreditam que realmente tem essa necessidade de vacinar. Ele não vai ser o tipo de cara, por exemplo, que vai aí na tua clínica veterinária fazer uma ação de amigo secreto de cachorro. Não, ele não vai fazer esse tipo de coisa. O que ele geralmente, né, pensando aqui de um modo geral que eu conheço, e lembrando, adapte para sua realidade. Esse é o tipo de cara que ele quer gastar o mínimo possível, que ele não quer ter sustos. E se ele não quer ter sustos, a gente precisa começar a trabalhar com ele mais fortemente o que? A prevenção com esse animal. Mas aí a gente entra naquela velha e conhecida sinuca de bico, que é o que? Clarice, se ele não quer gastar com esse paciente, o que eu tenho que fazer para ele gastar com a prevenção? Porque geralmente o comportamento dessa galera é só gastar com o cachorro quando ele percebe que o cachorro está sem comer há 4 dias, ou que o cachorro está ali quase numa internação, ou que, sei lá, que ele está com muita diarreia e ele parou para ver. Só que aí, por que ele tem medo de gastar com o cachorro? Porque como ele geralmente só vê esses casos, só leva o cachorro no veterinário nessas situações, geralmente o animal chega como aí na clínica veterinária crítico. E se ele chega crítico, a gente exige o quê? Cuidados complexos. O que é cuidados complexos, Clarice? Internação, fluidoterapia, intervenções, né, procedimentos ali, exames mais específicos, mais caros. Então isso acaba gerando o quê? Custos elevados, né? Então é por isso que geralmente eles acabam não levando, porque toda vez que levam realmente exige custos elevados. Só que esses custos elevados, vamos pro nosso quadro, vamos lá.
Tô começando, tô usando mais o quadro de novo, porque quando eu desenho, que não é uma habilidade minha, embora eu seja publicitária, não sou designer, me faz pensar melhor. Acontece com vocês também? Deixa eu tomar uma água que deu uma sede aqui. Então vamos entender. Perfil cão de pátio / cão da roça. Cão da roça. Perfil, vou botar pet, porque tem os gatos vida livre, né? Eu particularmente prefiro gato vida livre. Pet de pátio, vou botar aqui, roça, também cabe, como meu amigo Eli falou. O que a gente começa a entender sobre esse perfil de pet de pátio? Então assim, geralmente quando vem, ele tá como? Tá crítico. E se ele vem crítico, o que acontece? Gastos complexos. Vou até botar um dinheirinho aqui no dinheiro, uma asinha no dinheiro. O dinheiro, ó, vai embora com os gastos complexos. Isso começa a gerar na cabeça desse tutor o quê? Que é muito caro ir no veterinário, que ele sempre vai gastar horrores com o veterinário. Então, ele já nem leva muito, só leva quando fica doente. Ou então, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai na agropecuária, vai comprar uma vacina nacional e ele mesmo vai aplicar em casa. É assim esse comportamento desse tipo de cliente aí também na sua clínica veterinária? Conta pra mim. Manda coração se sim, se não, como é que é? Então, o que a gente vai começar a fazer com esse cara? A gente vai começar a mapear o que ele faz, que é a cagada que faz o cachorro ficar doente. Vamos entender? Então, qual é Vou até desenhar um cocôzinho aqui. A cagada que ele faz, que faz o cachorro ficar doente. Ele vacina em casa. Que mais? Vamos me trazendo situações aí pra gente trabalhar junto. Ele vacina em casa. Só vai no vet quando o animal tá crítico. Vai no vet crítico. O que mais que acontece? Me ajuda aí pra eu conseguir trazer ações de vendas que vão mudar isso. Só vai no veterinário quando o animal tá crítico. O que mais que o cão de pátio faz, né? Que o tutor faz com o cão de pátio? Me ajuda. Antipulgas, nunca nem vi. Antipulgas, não. Nem faz, né? Carrapato, enfim. Vou botar aqui, nem faz. Que mais que acontece? Então a gente começa a ter comportamentos. Percebe que eu parar para fazer a lista de comportamentos, ele começa a me dar soluções. A gente tem que começar a pensar. Ele não faz antipulgas. Ou faz aquele baratinho uma vez no ano, de repente. Então tudo isso aqui acontece e não quer gastar. Ele nunca quer gastar. Ninguém quer gastar. Nunca quer investir. Beleza? Até aí. É isso que acontece aí também? Boa, Camila. Ração ruim. A famosa... Não posso falar. Uma marca aí. Ração ruim. Essa aqui eu vou botar aqui com estrelinha, porque é a top trend. Eu adorava quando a Camila, que está aí, foi nossa secretária, nossa primeira secretária, hoje é nossa assistente remota. Teve algumas férias dela que eu fiz, e aí a gente recebeu, nunca esquecia, chegava um cliente e a gente perguntava: qual é a ração que você tá dando pro pet? O que ele come? Aí eles falavam assim, ai eu adorava, a mais cara do mercado. Qual é? Monelo. Então assim, por que isso aqui é muito legal, Camila? Por que isso é tão interessante de se falar? Porque eles acreditam verdadeiramente que eles estão dando uma ração boa para esse paciente. E aí que eu gosto de ter essa parte experiencial na clínica, de gerar conteúdo, de gerar durante o atendimento. Ah, velho, não tá aqui, eu não tenho aqui. Eu tenho! Vocês me dão um minuto que eu vou trazer um negócio pra vocês. Pera aí. O que eu gosto muito
muito de ter na clínica, tá? Principalmente para falar da ração ruim, tá? O que eu acho legal? Isso aqui é o meu potinho, que eu trago geralmente castanha, aveia, porque eu tenho uma quantidade para comer no lanche. Agora eu tô na luta, gente. Vocês vão me ver isso aqui chupado, eles vão ver. Vocês vão ver, Clarice 10 menos. Mas ó, isso daqui é um porta-tempero de plástico. Mas obviamente a gente vai ter uma experiência premium para esse cliente. Então sabe aqueles porta-tempero tipo isso aqui de vidro? Sabe? Você sabe o que eu tô falando? O que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês tenham aí as rações que você mais sabe que o seu tutor come e que é ruim. Seu tutor não é um cachorro. Que ele come e que é ruim. Monelo, Biribadog, e aí vai a lista, né? Whiskas. E aí o que eu quero? Eu quero que tu mostre pra ele os snacks. Porque geralmente a maioria desses snacks, e bota a etiquetinha aqui da marca de repente, são snacks bem coloridos, né? Bem chamativos pra quê? Porque quando a gente tá falando de comunicação, né? De publicitário, e eu sou uma delas, até no desenvolvimento do produto, quando é um produto de entrada comercial, a gente tem que chamar a atenção das pessoas. E o que chama a atenção das pessoas, né? Que dá aquele vício de querer comprar, de que é muito bom. Cores, formatos, é o desenvolvimento do design. E geralmente os snacks dessas rações de combate de entrada, que são mais comerciais, elas são geralmente bonitinhos e coloridos, muito coloridos. E aí vocês vão mostrar esse snack, vão falar sobre ser airado, sobre ficar a granel e ficar insonso. Então vocês vão explicar e vão mostrar o porquê de cada coisa com a marca. E outra coisa que eu acho super interessante, deixa eu pôr essa, que eu acho super interessante de vocês terem, justamente para explicar o porquê é importante comprar as rações boas, é vocês terem uma caixa, essa aqui é a caixa dos alunos do Vet Empreendedor. Ter uma caixa aí de rótulos. Eu quero que vocês tenham uma caixa com todos os rótulos dessas rações. Vai lá, higieniza bonitinho para não dar formiga, não dar barata, né? Tenha um rótulo bem bonitinho dessas rações e bota uma caixa bonitinha, tá? Abre essa caixa para eles durante o atendimento e lê os rótulos de ração com eles. Por quê? Porque ali eu vou explicar por A mais B por que aquela proteína não é uma proteína de qualidade. Você sabia que existe a proteína da pena? E aí a gente está falando do quê? Não tem qualidade na proteína. A gente vai provar para ele por A mais B por que aquela ração ruim contribui. Por que essa ração ruim ela contribui para gastos complexos. Então a gente começa a explicar para esse tutor a questão da proteína, a questão de ele nunca estar saciado, a questão de cães atópicos que vai gerar uma alergia alimentar, que vai gerar gastos complexos. Então quando eu começo a trazer essas informações para o tutor, eu começo a conscientizar ele de que o VET é bom e não é caro. De que o VET, a gente não gasta horrores com o VET. A gente só gasta quando a gente não faz as coisas corretas. Então, se a gente entende que um dos principais argumentos do nosso cão de pátio não estar dentro da nossa clínica veterinária é o medo de gastar horrivelmente com esse pet, a gente vai usar todo o nosso conteúdo técnico e memes e o que for para bater que tudo isso vai te fazer gastar muito mais com o veterinário. Então a gente começa a transformar o achar o veterinário caro para ser barato a prevenção quando eu bato que é exatamente isso. Ui, faltou um E aqui. Que é exatamente isso que faz com que ele gaste horrores com o veterinário. E quando eu começo a trabalhar esse conteúdo, a trabalhar esta dinâmica de prevenção, eu começo a fazer o quê? A ficar incutindo na cabeça dele que ir antes do cachorro ficar doente é muito barato. E aí, mas Clarice, isso não funciona. Ah, não funciona, meu amor? Você acha que só a veterinária é ciência? Você acha que só a veterinária tem estudo científico? Deixa eu te falar uma coisa. Não é. A neurociência nos conta sobre memória. Vamos fazer um teste? Quem aí lembra do primeiro beijo? Quem aí lembra do primeiro beijo? Ou tem alguém aqui que quer beber ainda?
Ai, Clarice, eu sou bebê, tenho 30 anos e sou bebê. Mentira. Duvido. Me prova. Todo mundo aqui lembra do primeiro beijo. Alguns lembram com risos, alguns lembram apaixonados, alguns lembram com ranço, mas lembram, independente do sentimento que te desperta, você lembra do seu primeiro beijo. E sabe por que esta memória foi criada? Sabe por quê? Porque envolveu emoção. A neurociência nos conta que as memórias são criadas de duas formas. E para quem aí é mãe, pai, está estudando sobre memórias afetivas dos nossos filhos, olha só o nome, memória afetiva. A gente tem duas formas de criar memória, de criar aquilo como verdade, como memória, como algo que gruda na nossa cabeça. A primeira dela é através dos sentimentos, da emoção. Tudo aquilo que vocês viveram e viveram com algum tipo de emoção, seja ela positiva ou negativa, gerou uma memória. E o primeiro beijo geralmente gera aquela memória afetiva, porque a questão do primeiro beijo tem todo algo envolvido, é um acontecimento na tua vida. A tua formatura gerou uma emoção, é um acontecimento. Você lembra de detalhes da sua formatura, porque envolveu sentimento, envolveu emoção, né? Sei lá, um divórcio, uma briga que gerou sentimentos ruins, uma morte de uma pessoa querida, se você vivenciou aquela morte, ou a morte de um pet seu, você lembra disso. É uma memória que você não vai esquecer. Agora deixa eu te perguntar, você toma banho de frente, de lado, de costa hoje, não teve emoção, não teve, você nem lembra, por mais que seja uma repetição, virou um hábito, então não gerou uma memória, percebe? E a outra forma da gente gerar memória nas pessoas é a repetição. Inclusive as grandes campanhas de publicidade, elas usam muito isso para o quê? Para gerar conceitos, para gerar posicionamento das marcas. Então a gente precisa realmente fazer repetição. Mas Clarice, eu já falei da vacina. Mas Clarice, eu já falei da prevenção. Mas Clarice, e vai falar de novo, meu amor. E vai falar de novo, e vai falar de novo. Vocês acham que eu nunca falei sobre memória aqui? Falei. Então assim, tudo que você tá de saco cheio de falar, você vai continuar falando. Porque você é um veterinário, você sabe de cor salteado. O tutor não sabe. E a gente não pode intuir que eu falei uma vez na rede social, toda a cidade viu e gravou. Porque não viu. Seu conteúdo é entregue segundo o algoritmo de 1 a 3% dos seus seguidores. E se o conteúdo é bom. E a maioria daqui tem um conteúdo ruim pra cacete. Porque eu já olhei a maioria dos Instagrams daqui e todo mundo ainda tá numa macassa. Ou porque não é aluno VET empreendedor. Ou porque não é mentorado VET Boss, que eu entrego os conteúdos pessoalmente. Hashtag falei. Então assim, quando eu começo a entender isso, eu preciso gerar essa repetição, eu preciso falar, né? A Coca-Cola nos bate toda a vida. E outra coisa, quando a gente bate muito nesse conceito, quando a gente cria essas campanhas, a gente sabe o que cola? Cola coisas da vida que todo mundo sabe. Lembra quando a Pepsi, ela assumiu o segundo lugar e fez aquela campanha, só tem Pepsi, pode ser? E isso aumentou as vendas dela instantaneamente, porque ela assumiu o segundo lugar e trouxe algo da vida comum para posicionamento dela e estourou nas vendas. Então olha só que interessante, né? Até assumir isso é muito legal, dependendo da estratégia. Então abra a felicidade que vem aí da Coca-Cola. Que mais? Que marcas que geram essa repetição, né? A segurança e a tecnologia do esteto da Litman, né? Da 3M. Então isso tudo é repetição. Ou entregando a idade aí, a repetição lá da propaganda do Choquito. Quem aqui lembra da propaganda do Choquito? Eu lembro, e não só lembro, como tive aula com, foi meu professor, o publicitário que criou, o redator dessa campanha, criou a ideia da campanha, que nos fala, né? Leite condensado, caramelizado com flocos crocantes e coberto com delicioso chocolate Nestlé. Quando eles criaram a campanha contando como funcionava o Choquito, né? O que tinha no Choquito. Isso é repetição, porque aquela campanha passou várias vezes. E aí tem vários, né? Porque aquela campanha super premiada do meu primeiro sutiã. Essa campanha é antiga, hein? Quem aí lembra? Então, isso tudo porque ele trouxe da vida natural o momento da menina colocando seu primeiro sutiã. Mal sabe ela depois tudo que ela quer na vida é ficar sem sutiã, né? Mas tudo bem. Então, tudo isso a gente trouxe da vida comum e repetiu. Então, quando eu tô falando
de vencer uma cultura, eu preciso trabalhar a repetição em todos os pontos de contato da minha marca. Nas redes sociais, nas conversas da consulta, na reativação de clientes. Então tudo isso vai ter que ser repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido. Então a gente precisa criar sim essa repetição. Agora entendendo que quais são os comportamentos comuns que fazem com que as pessoas não tragam o cachorro para dentro da minha clínica, eu vou fazer que tragam esses cães para dentro da minha clínica veterinária. Quando eu tenho clareza sobre isso daqui, o que eu preciso fazer? Criar uma solução para cada uma delas. E se eu entendi que é o dinheiro, o medo, o maior medo é gastar demais, tudo que eu vou comunicar vai ser falando que fazendo isso você gasta menos com o veterinário. Mas Clarice, isso daí é antiético. Não tô mentindo, não tô dando desconto, não tô fazendo promoção, eu tô dizendo que se eu prevenir, se eu vacinar na clínica com uma vacina de qualidade, a probabilidade desse animal ter parvovirose e ter aquela diarreia violenta que vai ficar 10 dias internado gastando horrores é muito menor, então não vai gastar menos. Percebe? Uma coisa tão simples. Então, gasta menos com o VET. Eita, letra. Então, eu começo a trabalhar sobre isso. Então, vamos entender aí as campanhas? Como que eu posso fazer isso? Clarice, ração ruim. Eu posso simplesmente fazer vídeos, fazer reativações, onde eu estou explicando sem falar as marcas, só colocando as cores das marcas, explicando os snacks e falando sobre tudo isso que a gente conversou da proteína, sei lá o que. Esse é um ponto, e bater isso em todos os atendimentos com a experiência de ração ruim. Vacina em casa. Eu posso começar a gerar conteúdos, fazer reativação, grupo de ofertas, explicando que existem aquela mãozinha, né, intramuscular, não sei o que, os graus para fazer a vacina. Mostrando que quando a gente não entende qual tipo de vacina é o que, para não ter que bater na questão de laboratório nacional, né? A eficiência da vacina acaba não acontecendo. E aí você começa a falar, o que acontece quando a vacina não é eficiente? O animal ficar doente, e se o animal ficar doente, o que acontece? Gastos completos. Então, quando eu vacino na clínica, é muito mais bem. Então, eu começo a bater pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, algum conteúdo que traga essa comunicação, tá? Isso é um ponto de reforçar sobre isso. Fazer vídeos para mandar às vezes no WhatsApp, fazer PDF para mostrar para os clientes, fazer posts, né? Quando o cliente vai lá e vacina, esse daqui tá garantindo que não vai ficar doente tão cedo, ou tá dando mais segurança, faz o certificado da valentia, começa a reverberar isso. Clarice, só vai no VET quando tá crítico. Aqui cabe muito bem uma reativação de avaliação bucal. Por quê? Quando eu começo a reativar os meus clientes, convidando para fazer uma avaliação gratuita, porque não está vindo, porque está preocupado, eu tô tirando o carinha que não quer gastar com o veterinário da casa dele para ir até a clínica para eu fazer uma avaliação bucal. Meu amor, é aí que os teus veterinários eles têm que estar seguros, eles têm que estar treinados e com sangue no olho para fazer o que tem que ser feito para esse paciente, para venda. Então eu tirei ele de lá e eu vou fazer a avaliação bucal. Só que nessa avaliação bucal, ele vai trazer a carteira de vacinas. E aí, eu já vou falar sobre as vacinas. E aí, eu vou aproveitar para perguntar que ração ele come. Eu vou ter lá o meu material disso daqui. Eu não vou fazer a anamnese. Eu vou fazer a avaliação da boquinha. Só da boquinha. No manual pré-avaliação, a gente explica que é só a boca que a gente olha. Só que ali, entendendo que o meu cliente tem todos esses problemas, pensamentos ou crenças, que é assim que funciona o veterinário, eu vou estar pronto para venda. Por quê? Porque eu vou direcionar o porquê que tudo isso aqui faz ele gastar horrores com o veterinário na minha conversa. Eu já vou ter um discurso pré-pronto que eu vou introduzir. Então, a nossa conversa, embora tenha a parte de relacionamento, de entender que o Zezinho fez isso, que o filho fez aquilo outro, da vida pessoal, eu já tenho que ter na minha cabeça qual é o meu foco de vendas. Entendendo que a minha persona é essa e que tem esses problemas, o que eu vou fazer? Eu já vou estar sempre focado em vomitando adequadamente, com o momento da conversa, essas informações para entender
eu vou gastar horrores com o veterinário depois se eu não fizer isso. Então eu vou estar sempre o quê? Repetindo, até essas pessoas entenderem. Então quando eu entendi tudo isso, eu começo a ter muito mais resultados. Então a pessoa veio para avaliação, eu fechei uma profilaxia e nos exames sempre vai aparecer um endócrino, um cardiopata, sempre aparece essa galera. E aí eu consegui trazer o cara que tinha medo de gastar para uma avaliação bucal, que me gerou tantas outras vendas. Clarice, é 100% de conversão? Não. Isso vai depender do que o seu veterinário vai falar, da segurança que ele vai falar. O propósito da avaliação bucal, da ação de avaliação bucal, é colocar o cliente dentro da sua clínica. Agora, a venda quem faz não é a avaliação. É o veterinário, é quem está avaliando esse paciente. Então, entender isso, que você tem que estar lá para fechar, para vender. Clarice, hipoterapia não, porque se ele não tiver indicação de profilaxia, você não vai vender a profilaxia para ele. Você vai vender um kit de manutenção bucal, kit lambejo. Que é o enxaguante bucal, se não tem acesso à boca, a pasta de dente, a escovinha. Então tem que ter clareza que não é o Instagram que vende. Quem vende é quem responde. O grande objetivo das campanhas de marketing para clínica veterinária, para pet shop, é colocar o cliente em contato com você no WhatsApp, no direct. Voa meu pote aqui, olha o ventão que tá delícia, tá muito fresco. Colocar em contato com você no direct. A venda acontece a partir dessa conversa. Porque fazer todas essas ações, chamar no WhatsApp, botar o cliente dentro da clínica, velho, você tirou a pessoa de dentro de casa, botou ela dentro da clínica. Você tem que vender. Se não vendeu, você tem que ver que o problema não está no cliente, nem está em você. Está na oferta que você fez, que não foi o suficiente para fazer ele entender e convencer esse tutor que ele precisava fazer a vacina, a avaliação bucal, o antipulgas, o paneré. Só que isso, e aqui está o grande jogo, a grande virada de tudo. Eu tenho que entender que quando a pessoa chega até a clínica, ela tem conhecimentos, pensamentos, vivências. E eu não vou destruir elas muitas vezes de uma vez só. É por isso que esse trabalho preparatório, tanto nas redes, na geração de conteúdo, nas reativações, no meu posicionamento, precisa ser trabalhado para já ir quebrando objeçãozinha por objeçãozinha quando ela está na clínica. Por exemplo, todos vocês que estão aqui comigo nessa Vet Class, vocês, sei lá, já passaram por alguma agência de publicidade, já ouviram conceitos sobre marketing na veterinária, tem alguns receios referentes ao CRMV, já tentaram aplicar várias coisas aí na sua comunicação que não funcionou, certo? Sendo assim, vocês criaram preconceitos. Conceitos e preconceitos referente à comunicação, a marketing, a vendas, a própria veterinária, a ser dono de clínica veterinária, de acordo com a vivência que vocês fizeram. Correto? Contem pra mim, manda coração sim ou não. Só que aí vocês vêm aqui ver a Clarice falar de marketing, de ação de vendas, de transformar o cliente que acha que é caro em cliente que compra. Vocês começam a pensar, ou vocês já começam a ficar resistentes e vão embora, é balela, ou vocês começam a ter o benefício da dúvida. Será? Vou ver o que ela tem pra falar. Será? E aí vocês começam, de repente, a consumir o meu feed, onde eu vou dando todo dia uma marteladinha na sua cabeça. Não é, hoje que nem o Rios de hoje, não é venda o seu problema. Às vezes o seu problema é o jeito que você compra, o que você está comprando. Faz sentido. Quebrei uma crencinha ali. Aí outro dia você pensa, mas o tutor não adere aos exames? Aí eu vou lá e dou mais uma marteladinha. Termo de recusa de prescrição. Faz sentido. Então, eu começo a preparar vocês para me receber, para receber o Vet Empreendedor em pequenas crenças, em pequenas situações. Mas por quê? Porque antes de tudo, eu fico fazendo tema de casa, entendendo o que vocês vivem.
Eu não apenas vivo aqui na clínica veterinária do meu marido, como eu tô no mercado há 10 anos, atendendo as clínicas do Brasil inteiro. Então, eu começo a trazer o que todo mundo já me falou. E vocês acham que, mas é que o meu negócio é único? A minha cidade, meu amor, só muda o endereço. Tanto de cidade grande como de cidade pequena. Por isso que às vezes eu falo aqui, vocês falam, aqui sou eu. Porque eu não só já vi viver e vivi aqui, como eu acompanho no Brasil inteiro. E vocês têm que fazer o mesmo com os tutores de vocês. E quebrando as crencinhas. E quebrando e lapidando esse cliente para ele começar a abrir a visão. Porque na cabeça dele, vacina é vacina. Ração é ração. Só quer me vender a mais cara. Qual é a diferença? Né? Vacina só dá, a raiva é polivalente. Então, quando eu começo a ir martelando, lembra, memória, reforçando, repetindo, tudo aquilo que tem que realmente fazer sentido na cabeça dele, quando eu vou fazer a ação de venda, de conversão, ela é muito mais eficiente. A conversão de vendas dela é muito maior, porque eu já fui preparando este cliente ao longo do caminho. E quando eu consegui fazer com que as ações de comunicação colocassem ele em contato direto com a clínica, de perguntar qual é o trabalho, de fazer uma reativação e ele aceitar, eu vou preparar, aí eu sou mais incisivo. Eu entro com o quê? Com a experiência do cliente. Preparando ele com um manual pré-consulta, com um questionário pré-consulta. E aqui, para aqueles que são muito mais evoluídos, que já tem uma estrutura legal, ou até não tem, mas tem vontade, cabe aqui perguntar: que tipo de doce você mais gosta? Que tipo de comida você mais gosta? Eu adoro um brigadeiro. Quando o cliente vier, e aí de preferência com as consultas pagas, tem um brigadeiro esperando ele. Ela separou um brigadeiro pra mim. Olha a conexão que você teve com essa pessoa. Você acha que ela te larga? Você acha que você não abre ela pra comprar tudo que você direcionar? Porque a gente acabou de ativar o gatilho da reciprocidade. Olha os detalhes. Não é tudo o paciente. Você tem que ser excelente para tratar do paciente. Mas, se eu começo a me ligar nesses detalhes, que é o tutor que converte, não é o paciente, olha a oportunidade de aumento de faturamento que eu tenho dentro da minha clínica veterinária, porque eu percebi as pessoas além do paciente. E aí eu não preciso atender 10 mil clientes porque eu aumentei o ticket médio para o cliente. Eu comecei a vender com qualidade. Ao invés de vender 100, 200, 300 picadinho, eu comecei a vender 600, 1.000, 1.500, 2.000 por tutor. Então eu comecei a trabalhar muito menos e vender muito mais. Porque eu fiz isso daqui e comecei a trabalhar de acordo com o que o tutor pensa. Então, se eu tenho cães de pátio, quais são as ações que eu vou fazer? Eu vou quebrando, lapidando esse cliente nas redes, na reativação, chamando principalmente para avaliação gratuita, porque eu botei o caboclo dentro da minha casa para converter ele aqui, ó. Fez sentido? Fez sentido para você? Eu espero de verdade que sim. Então, Vetes, eu quero que vocês estudem o medo deles, o que eles fazem de caca e como que vocês vão levar isso. E uma das principais ações que mais funciona para isso são as avaliações bucais gratuitas. Clarice, tem que ser avaliação bucal, eu não faço profilaxia na minha clínica. Não precisa ser avaliação bucal. Pode ser uma sessão de clareza, que é uma conversa, que é uma coisa que eu ensino no Vet Winner. Pode ser, que mais? Uma blitz do peso, onde o paciente vem só para você pesar e falar sobre peso. Pode ser avaliação de pele e pelo, onde você só vai fazer uma análise da pele e do pelo do paciente para direcionar se ele tem pele seca ou se ele... Entendeu? Você pode inventar uma desculpa para ele estar aí dentro. Pode ser um evento na clínica, uma roda de conversa. Pode ser o que você imaginar que vai fazer a pessoa estar dentro da sua clínica, onde você vai estar preparado para a venda. Fez sentido? Eu espero que sim. Então, Vertes, quero agradecer a companhia de vocês nesta quarta-feira. Lembrando que sexta-feira a gente tem encontro ao vivo de novo, que toda segunda, quarta e sexta nós temos Vet Class, que são praticamente mentorias aqui, né?
ao vivo e online para a gente trazer ferramentas aí para sua clínica veterinária, para que ela possa faturar aí até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Tá bom? Então, meus amores, obrigado pela companhia, espero vocês sexta-feira, 11h30 de novo. E como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!